Oi, oi, boa noite. Estão me ouvindo, pessoal? Boa noite, boa noite. Tô chamando o Lucelmo aqui pra gente começar essa live. Vamos ver se ele me recebeu meu convite. Cheguei. Olá, Oba! tudo Tudo jóia? Boa bom? noite. Tudo jóia. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra estar contigo, poder trocar essa ideia, tá? Falo em nome dos gaúchos e tenho certeza que de todos os brasileiros. Tem muitos fãs aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou uma delas. Então, assim, eu quero te agradecer por essa disponibilidade, tá? E poder estar dividindo contigo, assim, esse momento, especialmente hoje, que é um dia muito especial por conta da liberação, né, do dia 23 de janeiro, como o dia que vai ser feito o parecer no Conselho Nacional de Educação. Então, como, Lucelmo, a gente vai falar hoje sobre escola, sobre comportamentos agressivos, sobre volta às aulas, a gente quer te ouvir especialmente em relação a esse assunto. Eu acho que a gente podia introduzir essa live com um pouco dessa questão do parecer, né? Da importância desse parecer que vai ser feito dia 23 de janeiro em Brasília, às 9 horas da manhã, da importância das pessoas estarem presentes lá ou serem representadas lá. E eu queria que tu nos colocasse um pouquinho. Antes de mais nada, eu quero apresentar o Luciano, tenho certeza que todo mundo já conhece. Vou dar uma apresentação básica, e se tu quiser complementar, por favor, fica à vontade. Então, o Lucelmo é um cientista, doutor em educação, com pós-doutorado em psicologia, e um dos diretores do conhecidíssimo Luna Aba, que é um centro de educação, pesquisa, reabilitação que todos nós brasileiros conhecemos e admiramos. Então, por favor, a palavra está contigo. Vou te interromper eventualmente para algumas perguntas. E acho que a gente podia começar falando um pouco desse parecer, por Ótimo. favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Marta. É um prazer estar aqui. E o tema selecionado é o tema que realmente é um tema muito importante, né? E agora estamos na beira, já falta uns 15 dias mais ou menos para voltar às aulas, então está no momento bem apropriado para discutir isso. Bom, o parecer é o seguinte: o Conselho Nacional de Educação, ele é o órgão que tem, digamos assim, legalmente falando, o dever de orientar os sistemas. E há muitos anos já que existe um problema, uma lacuna aí nessa orientação, sobretudo na inclusão escolar. Cada um faz de um jeito, é um boné velho, né? Em relação a vários aspectos da inclusão. E aí, a conselheira Sueli decidiu reunir um grupo, chamou pessoas, né? Foram mais de 100 pessoas ouvidas, mais de 100 intelectuais, pesquisadores. Foi um trabalho de 5 anos, o trabalho de ir, sei lá, centenas de vezes a Brasília, fazer inúmeras reuniões para construir isso, porque sempre é difícil, você tem que construir consenso, né? E o documento agora está pronto, ele foi aprovado no finalzinho do ano e ele vai ser publicado, vai ser liberado agora no dia 23. E eu diria que são 3 dos aspectos fundamentais que fazem esse documento tão importante. O primeiro deles é afirmar uma coisa que quem está fora da educação já é, a maior parte dos contextos, já é uma coisa que faz parte do cotidiano, que é a ideia de que nós devemos nos orientar por práticas baseadas em evidências. Né? É a primeira vez, o primeiro documento nacional no país que fala em práticas baseadas em evidências na educação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é ilegal usar práticas sem evidência. E agora nós estamos começando a construir essa clareza de que nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, principalmente os mais vulneráveis, né? Então, ele está afirmando, inclusive tem lá a lista das 28 práticas baseadas em evidências, está no documento, então é uma coisa assim que realmente vai dar um salto nesse sentido. A segunda coisa existe um consenso internacional de que indivíduos com deficiência, na sua maioria, precisam de um plano educacional individualizado, um PEI. Isso está na legislação de praticamente todos os países. O Brasil é signatário da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência,
da ONU. E a ONU mantém um comitê que faz comentários sobre a aplicação. E um dos comentários, por exemplo, obviamente, para ter educação inclusiva, tem que ter plano educacional individualizado. Só que no Brasil, os pais ficam pedindo, desesperados, e não tem um instituto jurídico, não tem nada em nenhum documento de nível nacional. Então vai ser o primeiro a não só afirmar que é necessário fazer o PEI, como descrevendo como que se faz, incluindo o protocolo de conduta que tem a ver com comportamentos agressivos que a gente vai discutir aqui hoje. E a terceira coisa que o documento traz é qual é a formação do acompanhante. Que conteúdos ele tem que ver na sua formação? Não está discutindo se ele tem que ser ensino médio, se superior, não é isso, porque isso é atribuição dos municípios ou estados. Mas dizendo, quando você vai exigir uma formação, eles têm que aprender tudo isso aqui. Então, por exemplo, eles têm que saber sobre autismo, eles têm que saber sobre práticas com evidência, implementar essas práticas. Eles têm que saber lidar com situações de crise. Então, coisas assim fundamentais. Então, vai ter o evento, e durante o evento, no momento do evento, o documento vai ser liberado para todo o Brasil. Então, todo mundo vai poder ter acesso. E aí as pessoas vão poder fazer a luta política também nos seus municípios, para que eles sigam a orientação, obviamente, do Conselho Nacional de Educação, né? As pessoas vão poder usar esse documento para pedir que a inclusão dos seus filhos seja de acordo com esse documento, que vai ser um documento formal nacional, que é uma coisa que faltava para a gente, certo? Exatamente. Tá. É um documento bem grande, né? Vai demorar para as pessoas lerem, estudarem tudo, porque tem uns 80 páginas, mas é preciso que, de fato, seja bem robusto, né? Tu sabe, assim, ó, a gente tem feito algumas lives em sequência aqui nesse mês de dezembro e janeiro, falando justamente sobre isso, sabe, Lucelmo? Sobre a questão da inclusão e das vagas escolares. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul? Eu quero entender se isso acontece em todo o resto do Brasil ou não. Existem muitas pessoas que têm vaga negada quando exposto o diagnóstico dos filhos, certo? Pois liga, temos vaga, sim, temos vaga para o 6º ano, tudo bem. Chega lá, meu filho tem diagnóstico de autismo, pois é, mas a gente está sem vagas no momento. Então, a gente tem discutido isso aqui. Que atitude tomar? Então, acho que antes da gente conseguir falar sobre agressividade na escola e falar mesmo de um documento que vai ser um documento que nos coloca diretrizes para essa inclusão, é importante a gente só dar uma pincelada nessa questão das vagas, Lucelmo. Como é que funciona isso? O que a gente faz? Hoje mesmo eu atendi uma família que falou, olha, doutora, na minha cidade, eles moram no interior do Rio Grande do Sul, tem uma escola privada e uma escola pública. Na escola pública, quando eu disse que meu filho era autista, me falaram que não tinha mais vaga. E na escola privada, é uma creche, tem muitas crianças que gritam, bebês, que choram. E o meu filho não tolera alguns sons, então eu não vou poder... Vai ser mais um ano que o meu filho vai estar longe da escola. O que a gente faz nesse contexto? Vamos lá. Veja, negativa de matrícula é ilegal. E ser ilegal quer dizer muitas coisas. Isso quer dizer que isso tem repercussões na esfera civil e tem repercussões na esfera criminal. Neste caso, não todas as coisas, mas nesse caso tem. Sim. Então, isso quer dizer o seguinte, que aquela instituição está cometendo uma ilegalidade e ela pode responder por isso. Então, os pais, por exemplo, vão a uma escola e a escola nega a matrícula. Ou porque diz que tem autismo, diz que não é bem preparado, ou diz não é por isso, não importa. Mas a gente pode produzir prova de que é por conta do autismo, né? Então, a primeira coisa que eu digo em relação a essas famílias, a primeira coisa importante é precisamos produzir prova. Isso quer dizer o seguinte, que à medida que a gente puder fazer isso de uma forma que a gente consiga um registro, tanto melhor. Por exemplo, manda um e-mail perguntando sobre a vaga primeiro, ou no caso da escola pública, em algum contexto, pode entrar com requerimento, ou grava a ligação, grava a ida lá, porque se você é uma das pessoas que está na conversa, não é ilegal você gravar. Só é legal você gravar outras 2 pessoas que estão conversando, mas se você está na conversa, não. Certo, vai com um gravadorzinho aqui, com o celular, tá tranquilo. Isso é importante, porque essas escolas vão dizer, não, mentira, nunca neguei, isso não aconteceu. Né? Agora, existe uma outra coisa que é a esfera criminal. Ou seja, é muito mais grave do ponto de vista jurídico isso, né? Porque tem pena de prisão. Então, quando a vaga é negada, qual que é o grande problema? O grande problema é que você fala assim, bom, eu vou à justiça e vou dizer, ó, isso aqui
aqui é ilegal, eu quero a vaga. E eu vou colocar num lugar onde as pessoas me detestam, porque eu entrei com uma ação, onde meu filho vai ficar maltratado, eu não vou fazer isso. Então, você não precisa fazer isso, né? Você pode entrar com o processo e ir para outra escola. Não tem problema, mas entra com o processo de danos morais. Por quê? Porque essa escola precisa aprender que nunca mais ela tem que fazer isso. Então, apesar do seu filho não ser beneficiado, que você não vai colocar numa escola que você tem essa desconfiança, é importante que você entre com essa ação. E, nesse caso dessa ação civil, você vai precisar de um advogado. Agora, se você não tiver advogado de jeito nenhum, não tiver como, porque muitas famílias mais pobres têm muita dificuldade, pode procurar uma defensoria ou OAB, mas a outra possibilidade também é entrar com o processo criminal. Porque o criminal, você não precisa ter advogado, você só precisa comunicar ao Estado que isso aconteceu. Ou o delegado ou o conselho tutelado, porque é interesse do Estado, a gente chama isso é o direito indisponível daquela criança. Então o Estado entra com a ação, você não precisa entrar com a ação. Então neste caso não tem indenização, mas a punição é muito mais severa. Porque é absolutamente ilegal, né? E aliás, no Rio Grande do Sul, você fez algumas pontuações, nós tivemos semana retrasada um artigo que foi uma reportagem no Jornal Nacional sobre uma norma do Conselho Estadual que coloca uma limitação, né? Dois. Exatamente. E aí, o Conselho Nacional de Educação se manifesta sobre isso agora, nesse parecer também, esclarecendo que isso é ilegal. Os conselhos não podem fazer isso, né? Nenhum conselho, nem estadual, nem municipal. Então, essa é uma outra coisa enfrentada também pelo parecer. Então, isso é perfeito, assim, porque aqui no Brasil já existe uma lenda de que são no máximo 2 crianças com deficiência por sala de aula. Então, gente, assim, mais uma vez está colocado que isso é ilegal. Não existe um número limite de crianças com deficiência, seja autismo, seja qualquer outra coisa. Então, esse é um ponto importante. No princípio, aliás, a pessoa lá do Conselho Estadual de Educação, que deu entrevista no Jornal Nacional, foi muito mal, assim. Eu não sei o quanto ela conhece realmente do assunto. Parece que não, entende? Porque, em princípio, isso não é só o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul. Vários estados tinham coisas similares e a Justiça saiu derrubando todo quanto é lugar, um ou outro lugar que ainda tem alguma coisa similar. No princípio, o objetivo desse parecer era completamente diferente. Sabe o que acontecia? Algumas escolas faziam assim, não, tem um aluno autista, então tá bom, traz ele aqui, vou matricular. E aí pegava todos eles e botava numa sala só. Então a escola é inclusiva, mas eu pego 20 alunos com autismo e crio uma sala autista. Então, veja, não é um problema ter sala especializada, mas não é o perfil desses alunos e não é a oferta que eles estavam ofertando. Só que eles juntavam todo mundo para economizar para botar um acompanhante só. Então, os conselhos começaram a enfrentar isso colocando uma quantidade máxima, que era para distribuir. Só que isso está falando de uma época que tinha 4 autistas matriculados na escola. Entende? Agora, à medida que a coisa foi se acumulando e foi tendo uma quantidade muito maior, o parecer que tinha uma certa função passa a ter outra completamente distinta. Claro. E aí, justamente, que vem essas ações e vem derrubando justamente por conta dessa outra aplicação, que é uma aplicação excludente. E é o que a gente coloca também, assim, não adianta também tu aceitar, né, aceitar a vaga, aceitar o aluno e colocar numa sala com mais 5 autistas e não incluir. Então, uma coisa é aceitar, é conseguir uma vaga. Outra coisa é conseguir uma vaga de inclusão, que essa criança realmente esteja sendo incluída, participando das atividades com as crianças típicas, tendo um monitor. E essa questão do monitor, Luciano, isso vai ter no parecer, assim, o monitor tem que ser individualizado ou eles podem sugerir, não, nessa sala vai ser um monitor para 3 autistas. Como é que fica isso no parecer? Não, o parecer não vai discutir especificamente isso, porque isso é tudo que diz respeito à criação de custos, juridicamente falando, não pode ser afirmado por ninguém, isso é a autonomia do município e do Estado. Então, acontece o seguinte, o parecer, ele orienta do ponto de vista técnico, né? Então, do ponto de vista técnico é o seguinte, se ele é individualizado ou não é individualizado, o que define isso é a quantidade de apoio que o indivíduo precisa. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma criança
com uma desatenção. Ela tem autismo e tem um certo nível de desatenção. Aí ela tá fazendo a aula, de repente ela faz isso aqui, ó. Aí você diz, vamos lá, vamos continuar, vamos lá. E ele vai aqui. Bom, digamos que eu tenha um indivíduo que tenha dificuldades acadêmicas muito pequenas decorrentes disso. Esse indivíduo, ele não precisa dar acompanhante só para ele. Ele pode ter um outro que estão recebendo esse apoio. Mas eu posso ter um indivíduo que não fica sentado, que tem uma dificuldade muito grande, que tem agressividade. Esse indivíduo precisa de acompanhante só para ele. Então, o que nós temos muita dificuldade é estabelecer uma regra que seja válida para todos, porque a diferença no espectro é muito grande. Então, o que a gente precisa é estabelecer que essa decisão está vinculada a uma avaliação de verdade. Está vinculada a uma produção de conhecimento que é baseada na melhor evidência científica disponível. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam lá alguns protocolos, mas os que eles mais tem dois que eles usam muito, que é o VibMap e a ABLS. O VibMap, por exemplo, ele tem um campo que você usa lá que chama transições, que ele te diz se precisa de acompanhante, não precisa de acompanhante, se é melhor sala especial, se é melhor escola especial. Ele te dá o ponto ali. Então, ele dá uma indicação técnica muito forte para a pessoa. O que acontece é que as escolas, elas não tomam essa decisão conforme a necessidade. É assim, quanto que nós queremos gastar? Então é para gastar menos, então põe um para cada 20. Então é para gastar... Então, as decisões estão sendo tomadas por motivos outros que não a necessidade do aluno. Entende? Esse é o grande problema. Mas se esse aluno, por exemplo, ele tem uma indicação médica, num laudo médico, de que ele precisa de um acompanhante individualizado e a escola oferece um acompanhante dividido, a família pode, obviamente, reclamar o seu direito. Né? Olha, no laudo está pedindo individualizado, meu filho precisa sair eventualmente, enfim, tem episódios de agressividade e tal. Então, acho que isso é um ponto também importante da gente deixar aqui frisado. Mas o que é importante dizer é que, por exemplo, uma das coisas relevantes do parecer é o seguinte, diz respeito à avaliação, que diz o seguinte, que a avaliação deve ser realizada por meio de um protocolo cientificamente validado. Por quê? Por que hoje nós temos um descompasso grande entre a escola e o médico? Porque muitas vezes a escola olha para a criança e diz assim, vai para o banheiro? Vai. Não precisa não, então não precisa não. Aí o médico vai lá, os pais pedem, às vezes o médico é um médico cuidadoso, que entende um pouco mais, que pega mais informação, essa é uma coisa, ou às vezes simplesmente os pais pedem e aí o médico prescreve. A pergunta é, o médico teve contato com uma avaliação da escola, com um protocolo cientificamente validado? Não, por quê? Porque não aconteceu essa avaliação. Então, à medida que a escola seja obrigada a fazer uma avaliação realmente rigorosa, esse descompasso entre a visão que a escola tem e que o médico tem vai diminuir muito. Né? Por quê? Porque se chegar um protocolo redondo, demonstrando por A mais B que ele de fato precisa de acompanhante, dificilmente o médico vai prescrever. Agora, se tiver no protocolo, na avaliação do protocolo, clara a informação de que ele precisa de acompanhante, dificilmente a escola vai poder negar, né? Porque já está ali tudo bem descrito que ele precisa, então não tem para onde eles correrem. Então a ideia é aproximar essas visões para que a gente reduza esse tipo de conflito que tem acontecido muito. Perfeito. E para encerrar essa introdução, assim, eu queria te perguntar uma coisa sobre o VibMap, tá? Aqui no Sul as pessoas usam muito o VibMap, né? A gente recebe muitas crianças que já foram avaliadas pelo VibMap. E a minha pergunta para ti é a seguinte, tu acha que esse é um instrumento que a gente pode ter como referência aqui no Brasil, no sentido de indicação de escola especial ou de acompanhante terapêutico ou monitor, ou não serve para os nossos parâmetros de quando colocar numa escola especial ou não? Porque isso é muito diferente nos Estados Unidos, a gente sabe, né? Uma escola especial nos Estados Unidos é uma coisa, aqui é completamente diferente. Normalmente é uma PAI, né? Em que as crianças ficam muito soltas. Então, seria o VibMap um instrumento aqui no Brasil potente o suficiente para nos dar essa indicação precisa? Então, vamos lá. Eu acho que os dois principais protocolos utilizados nos Estados Unidos é o VibMap e a ABLS. Sim. A ABLS vai sair, a versão brasileira agora, esse ano vai sair. Então, os dois podem ser utilizados aqui no Brasil também. Acho que os dois cumprem bem a função, com uma diferença, que é a seguinte.
Primeiro, você apontou um fato importante que o fato da gente discutir e de ter a clareza de que a escola especializada, a sala especializada são importantes, não quer dizer que elas estão acontecendo da maneira apropriada no Brasil. Acho que tem lugar que é bom, tem lugar que é ruim. Então, eu até, inclusive, evito falar escola especial ou sala especial e falo especializada para acentuar o caráter técnico que essas escolas têm que ter. Eu fui no Congresso da PAI, eu dei 2 palestras agora, foi em Maceió, eu tive uma surpresa, porque na última nunca teve nada sobre práticas com evidência, nesse deve ter tido uns 30 palestras, então foi uma mudança assim, muito radical, muito brusca. Então eu acho que eles estão buscando esse caminho, então eles estão no caminho certo, mas é claro que tem um caminho para percorrer para construir isso. Agora, nos Estados Unidos, no Canadá e na maior parte dos países desenvolvidos, a educação faz uma avaliação que é muito precisa, né, por conta desses instrumentos, e aí a educação decide para onde a criança vai. E isso é uma coisa que, inclusive, agora, faz pouco tempo, talvez um ano, que a Suprema Corte do Canadá, eles receberam um processo, porque uma família tinha dito, não, isso é excludente, tal, vocês decidirem, e a Suprema Corte decidiu que não era, que a escola tinha esse direito de decidir independentemente do que a família definiria. Agora, isso eu acho que do ponto de vista cultural no Brasil é muito mais complicado. Então, no meu entendimento, a escola deveria fazer uma indicação e a família deveria decidir depois dessa indicação. Por quê? Porque, historicamente falando, nós temos uma história no Brasil de que muitas vezes, até por ser meio sistemas separados, muitas crianças que dão muito trabalho, existe um certo esforço para eliminá-las, para excluí-las para outros espaços. Então, ele está dando muito trabalho na sala, joga para a sala especial. Ele está dando muito trabalho na escola, joga para a escola especializada. Né? Então, isso é um perigo real de exclusão. Isso sim, né? Quando você toma essa decisão, não por conta da necessidade do indivíduo, mas por conta por conta para se esquivar da sua responsabilidade, isso sim é um ato de exclusão, né? De segregação. E isso, historicamente falando, no Brasil é muito forte. E como nós temos instituições separadas, né? Escola comum e as escolas especializadas, isso é um risco real. De modo que eu entendo que a escola deveria ter, e aí esses instrumentos poderiam ser um referencial. Eu acho que são referenciais excelentes, porque você ainda não tem esses impactos culturais tão profundos em crianças tão pequenas ou com problemas desenvolvimentais tão grandes. Você vai ter mais problemas nos protocolos de avaliação de habilidades sociais, por exemplo, né? Ou de habilidades funcionais, né? Mas não tão nesses. Eu acho que eles seriam excelentes para fazer a indicação. E aí as famílias poderem tomar uma decisão informada. Secundário, perfeito. E a outra coisa... Deixa eu fazer uma pontuação. Claro. Apesar dessa minha posição que eu estou discutindo, esse parecer do Conselho Nacional de Educação não trata de salas especializadas nem de escolas especializadas. Eles tratam de o indivíduo está na escola e ele precisa de um conjunto de cuidados e individualização. Não vai tratar especificamente disso. Tá? Isso é uma outra discussão que a gente está fazendo aqui. Perfeito. E a questão do AEE? Então, assim, o que eu vejo assim, no meu dia a dia aqui no Sul, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas? Uma queixa muito grande dos pais, assim, bom, o meu filho está numa escola, está numa sala regular, tem um monitor, um acompanhante terapêutico, ok, e é atendido pelo AEE durante 30 minutos uma vez por semana. Então, assim, qual é o papel do AEE, né, no atendimento de uma criança autista? O que ele deve englobar? A maneira que foi construída o AEE no Brasil é uma maneira que não tem leco cresce, né? Ela tem uma cara que parece às vezes um atendimento terapêutico, às vezes tipo psicoterapêutico, né? Às vezes parece alguma coisa tipo reforço escolar. Na verdade, ninguém sabe direito e não tem nenhuma recomendação específica, porque ela não faz muito sentido. Ela não tem muita lógica com a proposta. Então, na verdade, a espinha dorsal do processo de educação inclusiva é o profissional de educação especial, que pode ou não estar numa sala de recursos, né? Pode ou não estar no lugar físico, não é o lugar físico que importa. O que importa é o serviço, o atendimento educacional especializado. Então, ele não é o atendimento de contraturno, não é isso que caracteriza o AE. O que caracteriza o AE é todo o esforço que a gente faz para aquele indivíduo aprender da maneira apropriada.
Então, a E, inclusive, é uma expressão que está na Constituição, em minúsculo, para dizer, é o atendimento especializado, ou seja, eu preciso de pessoas que entendam de educação especial, que entendam daquelas deficiências, que entendam dessas metodologias e que todos os recursos que eu fizer para ele, né? Então, de certa forma, é mais ou menos sinônimo de educação especial, né? Então, o profissional de educação especial, ele é o indivíduo que coordena a construção do PEI, ele é um indivíduo que supervisiona esse acompanhante, que deve supervisionar, não estou dizendo que isso acontece, mas ele deve supervisionar o acompanhante, porque veja, você usou a expressão AT quando está na escola. Porque muitas famílias, elas têm uma equipe terapêutica externa à escola, então elas têm um analista do comportamento que faz uma avaliação, por exemplo, com o ViveMap ou com outro instrumento, e aí eles escrevem um plano de ensino, tem lá o seu AT, que é contratado pela clínica, eles chegam na escola e dizem assim, ó, quero que o meu AT entre aí para apoiar. A escola diz ok, ou ela não diz, e aí judicialmente os pais conseguem, e aí ele vai lá, e aí esse acompanhante que está lá, ele vai implementar as intervenções, vai registrar, e todo esse trabalho que ele está fazendo dentro da escola vai ser supervisionado por esse terapeuta, por esse analista do comportamento. Acontece que, então, isso é um certo arranjo que é muito bom e super possível. Acontece que a grande maioria dos brasileiros, né, sei lá, 99%, não tem essa mesma possibilidade. Então, o que eles têm é, basicamente, eventualmente um atendimento de fono, de TO, às vezes de psicóloga, muito rarefeito no centro de reabilitação. E a escola é o lugar fundamental dessa intervenção. Então, esse acompanhante não é o AT, ele é o acompanhante contratado pela própria escola. Monitor. Ele é um monitor. Cada lugar chamando um nome, né? Monitor, acompanhante. Nós estamos chamando de acompanhante especializado no parecer, porque é o nome que está na Lei 12764 de 2012. A lei do autismo, né? Então, esse acompanhante especializado que pode ter qualquer nome em termos de cargo que o sistema colocar. Então, digamos, monitor. Esse indivíduo, ele tem que cumprir um plano educacional individualizado. Porque hoje, como é que acontece? Você pega o monitor, diz assim, monitor, ali a criança, boa sorte. E isso não tem a menor chance de dar certo, né? Então, a ideia é a seguinte, ó, monitor, vem cá. Eu já fiz uma avaliação da criança, está aqui a avaliação. Criamos um PEI da criança, está aqui o PEI, você vai cumprir esse PEI. Você vai registrar aqui e eu vou te supervisionar. Perfeito. Então, o profissional de educação especial, ele se torna, de fato, o grande maestro desse processo de educação especializada oferecido na escola comum para as crianças com autismo. Perfeito. Mas ele não necessariamente precisa ter uma formação em análise aplicada ao comportamento. Ou precisa, para ser do AEE, de uma escola? Não. Ele precisa ter uma formação que seja mais tecnológica, digamos assim. Então, no parecer, tem uma lista de coisas que os acompanhantes deveriam aprender. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? O acompanhante, ele deve aprender a instruir uma criança diante de um quadro de rotinas. Então, por exemplo, digamos que para a criança X haja um problema de previsibilidade e ele precise que, quando ele chega na escola, seja apresentado para ele um quadro de rotina, uma rotina visual, com tudo que ele vai fazer, certo? Então, o que o acompanhante tem que fazer? Ele tem que aprender a apresentar aquela rotina. O que o professor tem que aprender? A criar a rotina. Primeiro, a avaliar, a decidir se aquela rotina é importante para aquela criança e a criar a rotina. E a treinar um mediador para utilizar a rotina. Então, veja, eu tenho, por um lado, alguém que aprende a executar um conjunto de coisas e outro, alguém que aprende a fazer um conjunto de estratégias. Essas coisas que estão lá, elas podem variar. Vou dar um exemplo aqui. Você precisa aprender quais são as práticas com melhor evidência. Hoje, as práticas com melhor evidência são advindas da análise do comportamento aplicada. Mas é importante que um texto que seja normativo, ele não se vincule a nenhum tipo de perspectiva, de teoria, nada disso. Ele precisa ser mais genérico. Então, ele diz assim, tem que ter a aula que apresente as práticas com evidência, certo? Perfeito. Então, nesta aula, ele tem que aprender sobre práticas que são da análise do comportamento aplicado, daí que ele vai ter que entender alguns conceitos. Mas, que, sei lá, 5 anos, quando tiver outras práticas com melhor evidência, ele vai aprender as outras. Então, não está vinculando a teoria. A vinculação é prática com melhor evidência. Perfeito. Ótimo. Bom, eu acho que a gente pode passar, são 8h30 já,
para a segunda parte assim da nossa live hoje, que seria a gente falar um pouco sobre um momento que está chegando, né? Que são a volta às aulas, né? E o que a gente pode esperar, né? Dessas crianças, enfim, que estão voltando, estão vindo de férias, algumas mantiveram terapias, algumas estão. A gente sabe que é um momento super delicado, né, para as crianças que têm essa questão da rotina pré-estabelecida e importante, e elas vão voltar para um ambiente novo ou não, mas que estão pelo menos há um mês e meio longe da escola. E aí, obviamente, isso tudo é um fator muito estressante para a maioria das crianças autistas, pelas questões das rigidezes, especialmente deles, né? Então, aí entra a questão dos comportamentos agressivos e como a gente deve fazer essa reintrodução escolar, o que a gente deve orientar a escola. Então, a gente quer ouvir de ti, assim, o que tu tem para nos dizer sobre esse tema, comportamentos agressivos e volta às aulas? Então, você já apontou muitas coisas importantes, né? Você tem uma quebra de rotina, porque eles estão já um mês e meio numa rotina e essa rotina vai ser drasticamente quebrada, né? Existe também o fato de que muitos deles não estão em terapia, então a maioria deles, ou estão numa muito rarefeita, que acaba tendo pouco efeito, e aí isso também dificulta, né? Porque você está vivendo numa situação que é a seguinte: o que você precisa fazer durante as férias, né? Você está ali, você está assistindo televisão, você está no celular, você está brincando, você está fazendo coisas que, em geral, não são demandas, né? E aí você vai chegar no momento que vai ter um monte de demanda. E essas demandas feitas na escola, elas têm uma série de problemas, né? Quais são os problemas? Primeiro, né? É que essas demandas muitas vezes não fazem sentido para aquele aluno. Não está claro para ele porque que ele precisa fazer aquilo. Né? Isso vale para todos os alunos, mas os outros alunos, por motivos sociais, acabam muitas vezes engajando. Isso não vale para muitos alunos com autismo. Segundo, essas demandas muitas vezes elas estão impróprias, elas não estão adaptadas adequadamente. Alguém até colocou aqui, o desenho universal da aprendizagem muitas vezes é utilizado como desculpa para não adaptar. Exatamente. O desenho universal da aprendizagem é fundamental, ou seja, eu como professor eu tenho que criar ferramentas para que todas as pessoas possam usufruir das mesmas coisas, né? E aí o desenho universal é que orienta para a gente fazer isso. Mas não quer dizer que todos vão conseguir. E aí eu suplemento com os processos de adaptação. Então, muitas vezes essas atividades não estão adaptadas para esses indivíduos. Esses ambientes, sensorialmente, porque existe um outro fenômeno diferente, que é de uma certa sensibilização. À medida que você fica num ambiente, por exemplo, com muito menos barulho, em tese, né, em casa, quando você fica mais sensível. Durante um mês e meio, você fica mais sensível. Aí, qualquer barulho um pouco mais estridente vai te perturbar. Então, existe essa sensibilização sensorial. Aqui eu estou falando do barulho, mas pode ser de outras coisas também, né? Então, isso também contribui. Então, são várias coisas que vão produzir, eventualmente, um quadro agressivo. E aí é o seguinte, tem várias coisas que a gente precisa fazer para a gente evitar que isso aconteça. A primeira delas, eu vou falar de duas aqui bem importantes. A primeira delas é alguma estratégia de transição. Então, o que eu diria? Tanto para a escola quanto para a família. Se possível, agora, nessa última semana, faça uma visita à escola. A família liga para a escola e fala: posso fazer uma visita? Filho, vim te trazer aqui, porque semana que vem vai começar. Só para você lembrar que semana que vem vai ser aqui. Aí entra um pouco na escola, vê, né, como é que vai ser lá. E se a família não fizer isso, a escola pode tomar a iniciativa. Diz: mãe, você pode vir aqui um dia, trazer aqui, eu estou querendo fazer isso, porque isso é uma coisa legal. Isso vale simplesmente pelo fato de haver a transição entre as férias e as não férias. Mas, principalmente, para aqueles casos em que o indivíduo está mudando de contexto. O que é mudar de contexto? Por exemplo, ou quando ele está mudando de escola, ele estava numa escola e está indo para uma outra diferente, ou quando, mesmo dentro da escola, ele está mudando de uma fase. Então, vou dar um exemplo. Ele estava na educação infantil, foi para o ensino fundamental, que é muito diferente a organização, ele vai para outra sala, com outra professora, um outro modelo de aula. E principalmente quando é do 5º ano para o 6º ano, porque aí ele vai ter 8 professores no mínimo. Se a sala for a gente chama de sala ambiente, ele vai ter que ir de sala em sala durante todo o período. Então vai lá, apresenta não só o espaço, mas a dinâmica da escola. E se você apresentar agora que a escola está vazia, vai ser muito melhor do que a escola com 1000 alunos, né?
Então, essa é a primeira sugestão que eu dou, que pode ser muito importante. Por exemplo, quando você olha, tem muita pesquisa sobre transição, estratégia de transição. E isso deveria acontecer durante todo o ano, quando muda de contexto. Então, por exemplo, se ele está no 5º ano, a escola que ele vai para o 6º ano, ele deveria ter ido umas 4, 5 vezes durante o ano. Isso não foi feito, normalmente não é feito, né? Então, pelo menos uma visitinha agora, na última semana, vale muito a pena. Segunda coisa, a construção do protocolo de conduta. Aquelas informações essenciais. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que a criança está indo para a escola, começa lá dia 3 de fevereiro, digamos, e que ela tem uma dificuldade muito grande, é uma criança minimamente verbal. E a criança não sabe pedir ao banheiro, para ir ao banheiro adequadamente. Ela fala... Bah, bah, bah. Se ela fizer isso, bah, e ela não conseguir ir no banheiro, vai acontecer o seguinte, ela pode fazer xixi ou cocô na roupa. Então ela vai estar sendo exposta a uma situação de constrangimento, que aliás é crime. Então a escola vai dizer, mas eu não sabia. Assim, mas por que eu não sabia? Por que não pegou essa semana e não conversou com a família para poder construir esse protocolo? Então, que é uma das coisas que está no parecer, inclusive. Eu tenho um vídeo no YouTube explicando, mostrando o protocolo certinho para fazer, para as pessoas fazerem. Então, assim, chama a família e pega essas informações básicas. Quais são as informações que eu estou querendo dizer? Como é que ela pede coisas básicas? Como é que ela pede para ir ao banheiro? Como é que ela pede água? Se ela for totalmente verbal, alguém com autismo nível 1, tá tudo bem, tudo certo, ok? Só põe que ele fala normal e tá tudo certo. Mas muitos não estão nessa mesma condição. Então, como é que ele pede para ir ao banheiro? Como é que ele pede água? Outra coisa também, a gente não pode deixar a criança privada de água, né? Como é que ela comunica que ela está com dor, né? Algumas outras coisas que parecem bobas, mas quem tem familiar sabe que não é. Então, por exemplo, como é que ele se alimenta? Quais são as idiosincrasias, das especificidades da hora da alimentação? Isso pode fazer toda a diferença na hora de ele se alimentar ou não. Por exemplo, vamos imaginar que ele se alimente com a colher e ele coma e derrube muita comida, mas ele come sozinho, ok? Bom, se eu estou na escola e eu tenho uma criança, em primeiro lugar que eu tenho uma grande chance de dar o garfo para ele, depende da idade, né? Mas digamos que mesmo que eu dê a colher, se ele está comendo e está derrubando, a escola não sabe o que fazer. O que a escola faz? Então, muitas vezes a escola vai ajudar. Então, o que a escola está fazendo? Tornando mais dependente. Porque ela não levantou a informação. Atrapalhando. Exatamente. Atrapalhando. Então, informações de alimentação. Às vezes a criança, ela não fala, mas a mãe já sabe que tem que botar as comidas tudo separadinha. Às vezes é que tem que botar 2 pãozinhos, não sei de que jeito. Às vezes, cada um tem uma coisa diferente. Então, a gente sabendo disso, são coisas simples que podem fazer toda a diferença. Tem uma coisa até interessante, você sendo médico, é um dado interessante. Tem uma revisão sistemática sobre como que atende pessoas com autismo no hospital. Quais são as melhores práticas. E aí tem lá as várias práticas. A primeira, a que tem melhor evidência, sabe qual é? Perguntar para os pais. O que ele precisa? Como é que ele funciona? E aí você faz da maneira que ele funciona. E a segunda é dicas visuais. Então, as duas coisas aqui são úteis. Então, tanto criar dicas visuais, deixar a escola mais amigável do ponto de vista da acessibilidade, quanto a primeira coisa, chamar os pais e conversar. Vou dar outro exemplo. Essa criança toma algum medicamento? Essa criança, ela tem alguma alergia? Olha uma informação importante. Vamos imaginar o seguinte, que você está lá no começo da escola, no começo da aula, e a criança tem uma convulsão. Lembrando que as convulsões elas aparecem durante a vida. Você não sabe necessariamente se a criança já tem, ela pode aparecer, né? E aí você liga para a mãe, sei lá, acabou a bateria. Você chama o SAMU. E se o SAMU der um remédio que essa criança é alérgica, ela morre. Então nós temos aí um pepinaço, obviamente, né? Um grande prejuízo para essa família, para essa criança, e para essa escola também. Porque ela cometeu um erro crasso. Como é que resolve esse erro? Chama a família e faz o protocolo de conduta rapidinho, levanta essas informações básicas. E a mesma coisa sobre a agressividade. Se ela acontecer, quais são os procedimentos em geral que são utilizados e o que pode produzir. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é um sinal auditivo, às vezes Teve um caso aqui em São Paulo, que foi uma professora que botou uma música para a criança acalmar, a menina acalmou, aí a professora começou a cantar. Aí a menina veio e deu uma cabeçada nela que quebrou em cima e embaixo. Por quê? Porque a menina odiava a música compartilhada. Isso estava na escola. Então, a escola precisa organizar essa informação para evitar que essa criança tenha esses casos. Então, essas duas sugestões são, acho que, boas. Fazer as visitas e visitar a escola para levar essas informações para o E
Então, assim, em vez da gente esperar a escola nos pedir essas informações, nós pais, o que a gente pode fazer, o que algumas famílias já têm a iniciativa de fazer, é fazer um documento e levar para a escola com antecipação. Sim. Dessas características dos filhos. Ah, não, mas a escola não pediu nada. Tudo bem, a escola não te pediu nada, mas tu vai lá e entrega para a escola. Olha, vocês não pediram, mas aqui eu tenho um papel com todas as questões que eu acho importantes em relação ao meu filho. Quando ele quer ir no banheiro, ele pede assim, ou ele faz bah, 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 enfim, né? Então, assim, ah, mas a escola não teve a iniciativa, então os pais podem ter essa iniciativa. Sim. Não precisa ser da escola, perfeito? Eu E acho que a a gente tem que acentuar o fato de a escola fazer, tem que falar dos dois, porque quando a escola se omite, a família faz, mas considerando que a maioria das famílias são famílias simples, pessoas com baixa escolaridade, é importante também a gente cobrar que a escola faça isso. Agora, claro. tem uma coisa importante aqui, tem um segredinho que eu acho importante, que as famílias devem fazer isso por escrito protocolado. Então vai lá, faz um requerimento, escreve protocolo. Sabe por quê? Porque se alguma daquelas coisas ali que seja importante para a criança for violada, não entregou É nada, um não. Estou documento sabendo, não entregou nada, não. formal. É, Perfeito. você precisa do documento, porque aí quando o documento foi protocolado, alguém já diz assim, foi protocolado. Então a gente precisa se comportar em relação a isso. Não Perfeito. pode simplesmente botar na gaveta e esquecer. Isso é muito importante, porque depois é uma prova, né? Uma prova de que sim, essas informações foram dadas para a escola e eles sabem disso. Perfeito essa colocação. E a outra coisa que deve conter nesse documento, na minha opinião, que é o manejo, né, Luciano? O manejo de comportamentos inadequados. Então, assim, mas ele tem um monitor, não precisa todo mundo saber, não. Precisa, sim. O monitor foi no banheiro, o monitor saiu, o monitor faltou por algum motivo. A escola, a professora tem que saber o que fazer quando ou se alguma coisa, um comportamento inadequado, agressivo acontecer, né? Exatamente. Então, esses pontos devem constar nesse documento Então, quem também. lida com a criança tem que ter contato, porque um dos problemas que as famílias mais enfrentam é quando o acompanhante falta, aí alguém fica lá na porta e fala, mãe, não vai poder ficar hoje, vai ter que levar de volta porque o acompanhante não veio. Isso é ilegal, não pode acontecer, ok? Não pode, se isso acontecer alguma vez, você sai da escola, já vai direto para o conselho tutelar, isso não pode acontecer, é ilegal. E a justificativa é que só o acompanhante sabe lidar com ele. Mas aí que está o erro. Por que só ele sabe lidar com ele? Onde está o protocolo de conduta? Onde é que está o PI dele, esse plano construído? Então, naquele dia, tem que nomear algum acompanhante substituto. Então, o fato desse protocolo estar em acesso a outras pessoas que lidam com ele contribui para que não haja... Porque o que a gente quer não é processar a escola porque ela não deixou ficar. O que a gente quer é que fique todo dia e que a criança aprenda e todo mundo tenha uma boa relação, né? E essa questão de ficar é uma questão que aparece muito nas minhas consultas também, assim. As famílias questionando a questão de que se é verdade que os filhos, por serem autistas, precisam ficar menos na escola. Porque muitas escolas falam, não, olha só, o teu filho tem que chegar depois que já começou, para ele não ter que lidar com o zum, zum, zum da entrada, e ele tem que sair antes do recreio, porque no recreio ele desorganiza. Então, isso não, assim, não é uma, nem duas, nem três, são milhares de famílias que chegam com essa queixa de que elas precisam, que as crianças têm um horário reduzidíssimo, com a desculpa de que ele se desorganiza quando tem muita gente circulando. E nesses casos, o que acontece é o seguinte, eles dizem assim, a criança tem uma crise, chama os pais, ele diz, ele não consegue ficar 4 horas, consegue ficar 3, digamos, ou 2. E aí, daqui a pouco, ele está tendo crise antes, então você consegue ficar 1. E aí vai diminuindo, até que uma hora a escola diz, olha, o pai vai e rapidamente ele já fica esperando na porta, porque daqui a pouco ligam. Eu me lembro que meu filho, a gente recebia eventualmente 8 ligações num dia que aconteceu. Porque a gente estava num trabalho também de forçar a escola a ficar mais. Então é o seguinte, isso é muito, muito bom ser falado. Mas aí eu preciso de uma explicação um pouco mais aprofundada aqui para as pessoas entenderem. Bom, em primeiro lugar, existe uma regra sobre isso. Essa regra é a regra da LDB, que diz que o mínimo de escolarização oferecido deve ser de 200 dias letivos e de 800 horas aula. Portanto, se alguém faz um horário adaptado, ela não atinge 800 horas aula, porque a escola é sempre no limite, tá? Portanto, não segue uma regra. Isso quer dizer que não pode fazer horário adaptado? Não. Porque existe um fenômeno no direito que é o seguinte,
na legislação existem regras e existem princípios. O princípio é qual valor a gente vai perseguir, o que a gente está buscando enquanto sociedade. E a regra é como que a gente vai perseguir esse valor. Então, por que tem essa regra? Porque o valor diz, nós queremos que as crianças vão para a escola e que elas aprendam, né? Elas tenham acesso à escola, ambiente de socialização, tudo isso. Por isso que tem essa regra. Agora, existe um desses princípios, chama princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E aí eu preciso dizer o seguinte, sempre que uma regra colide com o valor é que vale, é o princípio que vale, o princípio subsume a regra. Então, nesse caso é o seguinte, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso é o princípio máximo para a gente pensar sobre isso. Bom, vamos pensar Joãozinho. Joãozinho, de fato, Joãozinho nunca foi para a escola. Joãozinho tem um comportamento agressivo muito importante. Quando o Joãozinho vai para a escola, aquele ambiente é altamente estimulante para ele. Em 40 minutos, ele já está para lá de Bagdá. Ele não consegue ficar mais naquele ambiente, porque aquele ambiente está aversivo para ele. Tá horrível, certo? Bom, isso pode ser verdade? Pode. No caso de Joãozinho, faz sentido, então, depois de 40 minutos eu levar ele para casa? Faz sentido. Só que isso é um retrato de agora, porque Joãozinho nunca foi para a escola e agora, nesse momento, ele não consegue. Então, o melhor interesse da criança e do adolescente, apesar da lei falar em 800 horas, o melhor interesse dele agora é ele ficar só 40 minutos. Só que nós, quanto sociedade, nós sabemos, nós temos práticas com evidência científica que ensinam o Joãozinho a ficar o tempo inteiro. Aliás, não só o tempo inteiro como é no Brasil, porque só no Brasil que tem escola de 4 horas, não existe no mundo. O mundo inteiro é educação integral. O Brasil que inventou a escola integral para usar o espaço 2 vezes. Então, nós sabemos como ensinar. Acontece que essa tecnologia, esse conhecimento de como ensinar o Joãozinho a ficar 4 horas, não está disponível na escola. Então a escola nega a estratégia de ensino e aí quer que Joãozinho que pague por isso. Isso é ilegal. Então, eu posso fazer um horário adaptado? Posso, desde que eu diga, hoje ele vai ficar 40 minutos, o horário adaptado dele é 40 minutos, a estratégia é essa e em um mês ele vai ficar o tempo inteiro, ou 1 mês, ou 2 meses, ou 15 dias, não sei. Então, só na presença de um planejamento com um prazo curto, né, consistente com a prática, com a melhor evidência, é que você pode fazer horário adaptado. Então, isso que está sendo feito na verdade, exclusão da escola. Isso é ilegal num nível muito, muito, muito claro, assim, né? É uma ilegalidade flagrante. Tá. E se a escola, por exemplo, se diz assim, vamos pensar numa escola pública, sem pessoal capacitado, numa situação que é a nossa verdade na maioria das famílias, né? Se a escola se diz incapacitada para agregar, para incluir aquela criança, que quando ele se desregula, eles não têm esse conhecimento do que fazer. A família pode oferecer para a escola um treinamento ou isso entra em alguma coisa muito ilegal, assim? Não, mas a gente tem uma equipe ABA que pode ajudar vocês, ou a psicóloga pode vir observar uns dias e dar algumas... Isso pode acontecer legalmente. Pode sim. Veja assim, é direito da criança. Se a escola não tem e a família oferece, é direito da criança. Perfeito. Então, a escola tem que aceitar, na verdade, neste caso, né? Agora, a maior parte das vezes a escola não vai ter essa disponibilidade, porque não tem uma família que tem esse recurso para pagar. Então, neste caso, se a escola sabe que não tem um recurso para lidar com aquela família, com aquela criança, por exemplo, um quadro de agressividade, ela não tem que fazer de vítima a criança dizendo para não vir ou fazendo horário adaptado. Ela tem que direcionar para quem que é responsável, que é a secretaria. Então, ele tem que comunicar ao conselho tutelar, eventualmente, e comunicar oficialmente por escrito à secretaria. Porque a mesma coisa que vale dos pais para a escola, também vale da escola para a secretaria. Tem que fazer por escrito, porque senão fica ao vento. O que acontece, muitas vezes, é que a direção, não é sempre, né? Depende do lugar. Mas, em muitos lugares, os diretores são nomeados pelo prefeito. Então, eles não fazem isso para poder se manter na nomeação. Mas, veja, se você é diretor... nomeado, você tem que entender que as consequências jurídicas que você vai sofrer se a família judicializar a negligência com a criança é muito maior do que perder o cargo. Perder o cargo de comissão, você pode perder o cargo de origem. Então, a gente precisa, por isso que precisa processar, a gente precisa buscar o direito para garantir que essas coisas se consolidem de fato na prática. Perfeito.
E, Lucelma, assim, a gente está aqui entrando nos últimos 10 minutos. Para te aproveitar mais um pouquinho de todo esse teu conhecimento, eu acho que a gente falou muito de inclusão em termos escolares, assim, como os professores, como a instituição escola vai receber essa criança. E como as outras famílias vão receber? O que a gente pode fazer? Porque a inclusão não é só a escola recebendo, não é só o professor, são os colegas recebendo, são os pais dos colegas recebendo. E isso a gente vê no dia a dia também, essa queixa de que a criança é excluída pelos colegas e não pela escola ou pelos professores. O que a gente pode fazer? Como tu sugeriu esse preparo da criança para a escola? Então, vai visitar a escola antes, prepara a escola para receber o seu filho. Como é que a gente pode preparar a criança para os colegas? E como é que a gente pode preparar as famílias dos colegas para receberem o nosso filho atípico? O que tu sugere para esse outro lado da inclusão que a gente não tinha colocado aqui? Sabe que tem um conjunto de pesquisas muito robusto sobre bullying, né? O bullying ele é um ataque reiterado, em geral coletivo, contra uma pessoa que é indefesa. Digamos assim, essa é a definição, né? E o bullying ele tem como vítima principal a pessoa autista. Assim, ele é a vítima perfeita, né? Os estudos usam essa expressão, a vítima perfeita, por vários motivos. E os estudos mostram o autista como a vítima perfeita do bullying. Isso. Perfect victim. Tá. Por quê? Porque tem dificuldade de compreensão social e porque, veja, no caso da síndrome de Down, por exemplo, por que você tem menos bullying? Porque existe uma espécie de uma admoestação social por conta da diferença física. Então, você agride uma pessoa com síndrome de Down, a probabilidade de outras pessoas te reprimirem por fazer isso é muito maior. No caso da pessoa com autismo, ele não tem a cara de uma pessoa com deficiência. Então, se torna mais legítima essa violência simbólica. Né? Exatamente, porque não tem esse fenótipo. Bom, e aí, os estudos mostram o seguinte, que você tem duas coisas, basicamente, que são feitas. Você vai entender onde eu quero chegar, que tem a ver com a sua pergunta. Uma é treinamento de habilidades sociais. Você ensinar para pessoas habilidades para lidar com esses contextos. Principalmente habilidades de assertividade. A outra coisa é um conjunto um trabalho de conscientização coletiva. E aí isso inclui apresentar essa diversidade, essas diversidades, né, incluindo essa neurodiversidade para as crianças. É muito mais fácil, na verdade, ensinar isso para as crianças, né? Principalmente quando elas são menores. Se a gente começar lá no começo, fica muito mais fácil. Na adolescência, se for no ensino médio, é um pouco mais complicado. Mas quando a gente faz um trabalho consistente, é muito mais fácil. E tem um calendário de palestras e com participação dos pais dessas crianças. Então, isso é muito importante. Então, quando você faz as duas pontas, tanto as habilidades sociais... Aliás, quando você faz uma só, ou habilidades sociais, ou essa conscientização, ele tem um efeito, mas o efeito ele é muito limitado. Ele é pequeno e ele é rápido, ele acaba rápido. Quando você faz os dois, é que os resultados são maiores e são sustentáveis. Então, eu preciso apresentar para esses indivíduos, para esse coletivo, essa comunidade escolar, essas diferenças que aparecem. Isso às vezes, pode querer dizer identificar uma pessoa que tem uma deficiência. Então, a gente vai conversar sobre fulano que tem uma deficiência. Agora, quando a gente faz isso, é preciso ter clareza que precisa ter o consentimento desse fulano e da sua família para a gente fazer isso. Claro. Né? Mas isso é muito importante. Quando uma criança é diferente, quando ela tem as outras crianças entendem muito rapidamente essa diferença e se a gente apresenta isso de uma maneira explícita, em geral os resultados são muito positivos, né? Mas lembrando que precisa, claro, sempre desse consentimento. Do ok da família, né? Isso, exatamente. E algumas famílias aqui fazem uma cartinha que eu acho muito simpática, e que eu acho que talvez seja uma boa dica para todo mundo que tem essa questão de uma criança típica sendo levada para a escola, que é uma cartinha de apresentação para os pais. E que pedem para os professores botarem nas mochilas, nas pastinhas de todos os colegas do primeiro dia de aula. Oi, eu sou fulano, eu tenho diagnóstico de autismo, eu não falo, às vezes eu me incomodo com alguns barulhos, eu gosto muito de tal boneco, enfim. Eles apresentam e pedem para os pais que conversem com seus filhos sobre essa criança específica. E normalmente o resultado disso é muito positivo.
né? Todos os relatos que eu tenho são muito As famílias positivos. engajam, elas acham simpático, elas acham querida aquele movimento. As famílias às vezes pedem desculpa ali. Eu peço desculpa se meu filho incomodar o seu filho porque ele gritou na sala de aula, ou porque sem querer ele esbarrou, empurrou, enfim. Às vezes ele tem comportamento agressivo. A escola já está instruída a lidar com esse comportamento. Então eu acho que essa é uma forma simpática de uma apresentação, né? E aí, obviamente, além disso, os pais colocarem para a família, né, para a escola, olha, a gente gostaria que vocês introduzissem o nosso filho para os colegas, para eles entenderem que essa criança vai ter um acolhimento diferente dentro da sala de aula. Exatamente. Assim, sempre o relato que eu tenho é muito positivo em relação a isso. É claro que isso nós estamos falando de crianças. Quando a gente fala de adolescente, fica um pouco mais complicado, e sobretudo nos casos mais leves, que são casos em que a gente tem que ter uma ponderação, porque em algum contexto isso pode também ser um instrumento de estigmatização de um indivíduo. Então, tem uma certa sensibilidade para distinguir quando que isso faz sentido. Claro que os pais têm toda essa capacidade de distinção, né? Mas eu acho um recurso super válido e ele vai de encontro com uma certa perspectiva que tem se disseminado na educação especial, que é para a gente fingir que a deficiência não existe. Quer dizer, isso é uma coisa completamente equivocada, é uma coisa que, na verdade, amplifica um monte de problema, e essa perspectiva, ela parte do pressuposto que, de fato, ele não existe, que ele é só uma construção linguística. Então, se a gente não falar sobre isso, ele não aparece. Isso é verdade, ele existe, a diferença existe. E ela é muito clara, porque o indivíduo está muito diferente, muito distinto da média apresentada por aquele coletivo. E nos adolescentes, né, Lucelmo, isso realmente, assim, são eles as maiores fontes de bullying, provavelmente, os níveis 1 de suporte, que estão expostos, que não são identificados como pelos seus colegas e que são os que sofrem esse bullying e esses preconceitos, né? Então, de fato, assim, muitas famílias que eu faço diagnóstico de adolescentes ou adultos jovens ou até pré-adolescentes com um TEA nível 1 me perguntam, a gente deve falar para o nosso filho o diagnóstico dele? Então já começa por aí a errar, né? Não, eu não quero que meu filho saiba que ele é autista. Pô, como é que a gente vai proteger uma pessoa se a gente não quer que ela saiba a condição dela? Então, essa conversa a gente tem que ter com as famílias, e famílias de alto nível social, assim, olha, prefiro que ninguém saiba. Exatamente. Então, aí que uma começa, situação... né? Aí que começa o bullying. Não, e assim, a gente não sabe exatamente o que a pessoa está pensando, porque o nível 1, eu estava escrevendo um artigo ontem sobre autistas na universidade, estava consultando uma bibliografia e tal, lendo algumas coisas sobre depressão e ansiedade. Então, assim, a depressão e a ansiedade, por exemplo, são transtornos muito mais prevalentes no nível 1. Sim. Os transtornos psiquiátricos, né? Muito bom. Porque esse indivíduo, ele percebe as coisas que estão acontecendo. Ele pode não saber que ele pode não saber que é autista, mas ele sabe que tem uma coisa diferente, ele sabe. Tá. Que tem alguma coisa errada, ele sabe. E aí, isso permite que ele crie uma identidade mais clara sobre si. Ele entenda que aquilo não é culpa dele, que aquilo não é um defeito, que aquilo não sei lá, alguma coisa que ele não sabe nem explicar, não tem nem palavra, muitas vezes, né? Então, eu acho isso uma questão muito importante, né? O indivíduo ter a clareza sobre a sua própria condição. Eu, por exemplo, eu pensando assim, retrospectivamente, seria muito útil, se você pensar na infância, na adolescência, a todas as dificuldades, o bullying, as dificuldades de relacionamento. Quando a pessoa tem clareza sobre de onde vem isso, tudo fica um pouco mais claro. Claro, e isso eu vejo até assim como feedback dos meus pacientes que procuram adolescentes, enfim, que procuram o consultório e que a gente coloca para eles claramente os seus diagnósticos e depois eles dão um feedback de que foi muito aliviante, assim, se existe essa palavra, assim, uau, entendeu? Agora eu sei aonde eu tô, quem eu sou, enfim. E eu acho que é um direito, né, da criança, do jovem, saber o seu diagnóstico e poder lidar, e obviamente a gente vai dar uma estrutura para trabalhar isso aí, né? Exatamente. Lucelmo, querido, sem palavras, acho que foi uma live maravilhosa. Elucidamos várias dúvidas assim que tínhamos aqui, pelo menos em relação a essas questões
de como tornar a escola um lugar mais receptivo, o que que a gente pode fazer para facilitar os alunos, as escolas e as famílias. Quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pedir para tu nos aceitar para mais uma live daqui a uns tempos, para a gente falar Já de algum está outro assunto. já tá aceita, com certeza. É um prazer Fechou, então. participar. Foi um papo super legal, super bacana. Ótimo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, ó. Dia 2 agora, dia 2 de março, a gente vai abrir aqui em São José dos Campos a Luna Aba, que é a primeira clínica especializada em comportamento agressivo severo, para casos muito graves, aqueles casos que não tem para onde mandar, casos com risco. E a gente vai construir isso aqui com base em outras experiências internacionais e tal. Mas o que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte: mesmo os casos mais severos, mais absurdos, mais extremos que você já viu, eles têm intervenção. Então, a ideia de que tem alguém que pode ficar fora da escola porque tem um comportamento agressivo, ou seja, atribuir ao próprio indivíduo algum tipo de característica que seja impeditiva, mesmo no caso mais grave, ele não é uma afirmação verdadeira. Essa afirmação ela é só uma fuga da própria responsabilidade de quem tem que lidar com esse problema. Então, mesmo os casos mais aparentemente mais difíceis, eles têm o direito à educação. E existe tecnologia comportamental, eu digo, né? Existe intervenção que consiga lidar com esses casos. Porque a gente precisa aprender como fazer isso, né? É claro que tem casos que são muito mais difíceis, que vão precisar de muito mais apoio, que vão precisar de uma escola especializada eventualmente, né? Mas todos os casos a gente consegue lidar com eles. Então a ideia do caso irresolúvel, que não tem jeito, que deposita no indivíduo a característica que seja impeditiva, ela não é verdadeira. Então, eu dei aqui algumas pequenas sugestões que podem contribuir nesse processo e, claro, que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Muito obrigado. Perfeito. Acho que essa mensagem é maravilhosa. A gente tem que acreditar que todo mundo consegue e ir atrás das formas disso acontecer, né? É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. E bom início de escola para todo mundo. Tchau, Até pessoal. mais, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Lucelmo. Tchau, tchau.